Bem-vindo ao podcast Comprar Casa Sem Surpresas. O espaço diário para quem quer comprar casa com mais cabeça, mais segurança e muito menos risco. Porque no imobiliário o que parece simples raramente é simples. O que parece urgente nem sempre é importante. E o que parece uma oportunidade, muitas vezes é só uma armadilha bem embalada. Aqui não há conversa para adormecer. Há método, há leitura do jogo, há perguntas que protegem, há sinais que quase ninguém vê. E há tradução clara daquilo que tantos tentam complicar para o fazer decidir depressa. Neste podcast vamos desmontar promessas, traduzir o miadez, expor erros caros e mostrar-lhe como comprar com lucidez, negociar com firmeza e assinar com consciência. Se quer deixar de ser conduzido pela emoção e começar a decidir com inteligência, está no sítio certo. Eu sou Arnaldo Moura. E a partir de agora, antes de entregar o negócio da sua vida nas mãos de outros, vai aprender a defendê-lo como deve ser. Você entra numa casa anunciada como T3. A garagem virou um quarto, o sótão virou outro e o vendedor diz: aqui sempre foi assim. Só que no papel pode não ser T3. E é aí que muita gente compra paredes, mas não compra o uso que imaginava. Comprar casa pode ser o melhor passo da sua vida, ou o erro que vai pagar durante anos. Neste podcast, você descobre o que quase ninguém explica antes de assinar. Se quer comprar com mais segurança e menos risco, continue com a gente. A pergunta de hoje é simples, mas pode evitar um problema caro. A casa está à venda, mas pode ser usada, financiada e revendida da forma como foi anunciada? Antes de discutir o preço, precisamos conferir essa resposta. Vamos imaginar a dúvida que muitos compradores têm. Se eu consigo visitar o imóvel, se ele tem escritura e se existe um banco disposto a analisar o financiamento, isso já não prova que está tudo regularizado? Não necessariamente. Esses elementos podem confirmar partes importantes da operação, mas não respondem automaticamente a todas as perguntas sobre o uso de cada espaço. Uma coisa é a realidade física: paredes, portas, janelas e uma divisão confortável. Outra coisa é a realidade documental, o que consta nos documentos e o que foi autorizado para aquele imóvel. Em Portugal, a licença de utilização, ou o documento equivalente aplicável ao caso concreto, ajuda a indicar a finalidade autorizada. Pode ser habitação, comércio, serviços, garagem ou outra utilização. E fração, um termo muito usado no mercado, normalmente significa uma unidade independente dentro de um edifício, como um apartamento ou uma loja. Agora vem a pergunta que muda tudo. A planta aprovada e os documentos disponíveis correspondem ao que você encontrou durante a visita? Se a garagem aparece como garagem, mas o anúncio conta aquela área como quarto, se uma varanda foi fechada ou se um sótão virou suíte, não devemos concluir automaticamente que existe um problema. Mas também não devemos concluir que está tudo certo só porque a obra ficou bonita. Pense num caso concreto. O imóvel é anunciado por 320 mil euros como T3. O comprador organiza o orçamento e pede financiamento contando com 3 quartos. Depois, descobre que a garagem adaptada não é reconhecida como área habitacional. O banco pode reavaliar o imóvel, o comprador pode precisar renegociar e, no futuro, a revenda pode ficar mais difícil. Nada disso é automático em todos os casos, mas são riscos que deveriam ser conhecidos antes do compromisso. E existe um risco ainda mais básico: a expectativa. Você acredita que está comprando um T3, mas documentalmente pode estar comprando um imóvel com 2 quartos e uma área de uso diferente. A divisão existe. O que pode não existir é a autorização para tratá-la como o anúncio trata. Então, durante a visita ou na conversa com a imobiliária, faça perguntas objetivas. Qual é a finalidade registrada do imóvel? Existe licença de utilização ou documento equivalente? A planta aprovada corresponde à distribuição atual? Houve ampliação, mudança de uso, fechamento de varanda, adaptação de garagem ou criação de novas divisões? Depois, avance um passo. Essas alterações foram comunicadas ou regularizadas? Quem pode fornecer cópias dos documentos? O vendedor autoriza que a documentação seja analisada antes do sinal e antes do CPCV, o contrato promessa de compra e venda?
Ver o documento rapidamente na tela do celular de alguém não é a mesma coisa que receber uma cópia e poder conferi-la com calma. Que documentos entram nessa conferência? Dependendo do município, da idade do imóvel e da situação concreta, peça a licença de utilização ou o documento aplicável, a planta aprovada ou a informação municipal correspondente, os documentos registrais e fiscais disponíveis e qualquer comunicação ou processo relacionado a obras, alterações ou regularização. Não precisa decorar nomes de normas. Precisa comparar 3 coisas: o que foi anunciado, o que existe fisicamente e o que os documentos permitem confirmar. Se houver uma diferença, anote exatamente qual é. O quarto da garagem não aparece na planta é uma informação útil. Acho que está tudo meio estranho, ainda não é uma verificação. E se a resposta for, não se preocupe, sempre foi assim? A resposta pode até ser sincera. Mesmo assim, continua sendo verbal. Você pode agradecer, mas deve pedir a comprovação por escrito e nos documentos. Se a imobiliária disser que o banco já aceitou, pergunte: aceitou exatamente qual área e qual finalidade? Uma aprovação de financiamento não substitui a análise completa do uso do imóvel. Quando houver dúvida, confirme a situação junto à Câmara Municipal, que é o órgão municipal competente em Portugal, ou procure um advogado, solicitador ou arquiteto. O roteiro deste episódio é educativo. Não substitui a análise jurídica, administrativa ou técnica do imóvel específico. E atenção ao CPCV. Não basta escrever uma frase genérica dizendo que o imóvel está regularizado. Se existe uma divergência, a condição precisa tratar da situação concreta. Quais documentos serão apresentados, quem deve apresentá-los, qual é o prazo, o que acontece se a confirmação não vier e como ficam o sinal e os demais valores entregues. Essa condição deve ser redigida e revisada por um profissional. Uma cláusula mal formulada pode dar uma falsa sensação de segurança. A pressa para não perder a casa pode parecer uma estratégia, mas na prática pode tirar do comprador o tempo e o poder de decisão. Guarde 4 sinais de alerta. A divisão aparece no anúncio, mas não aparece claramente na planta. Houve transformação de garagem, sótão, varanda ou outra área. Os documentos não são entregues antes do sinal, e a explicação depende apenas de "confie em mim". Nenhum desses sinais prova sozinho que a compra é impossível, mas todos justificam uma pausa e uma verificação. A regra é simples. Quando a resposta for apenas verbal, a verificação ainda não terminou. Não avance no escuro. Peça cópias, compare documentos e realidade, confirme as dúvidas com o município ou com um profissional e só depois decida se vale negociar, assinar ou parar. A principal lição de hoje é esta: valide o uso antes de negociar o preço. Uma casa pode ser bonita, estar à venda e ainda exigir uma pausa de verificação. Menos impulso, mais método, mais proteção. Se este episódio ajudou você, assine o podcast para acompanhar os próximos conteúdos. Peça o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português e conheça o e-book Comprar Casa Sem Surpresas, disponível na Hotmart. Entre o sonho e a assinatura, entra o método. Chegamos ao fim de mais um episódio. Lembre-se, comprar casa não é confiar mais, é verificar melhor. Peça o seu Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português e descubra o método completo em Comprar Casa Sem Surpresas. Proteja-se, questione tudo e até o próximo episódio. Chegamos ao fim de mais um episódio de Comprar Casa Sem Surpresas. Se hoje ficou com mais clareza, mais defesa e mais controlo, então já está um passo à frente da maioria. Porque quem compra casa sem método arrisca-se a pagar caro por detalhes que ninguém lhe explicou a tempo. Mas quem aprende a ver, a perguntar e a confirmar, compra melhor, negocia melhor e dorme muito mais descansado. Para continuar esta jornada, eu ofereço-lhe o Manual de Sobrevivência no Ecossistema Imobiliário Português. É o seu alerta inicial, o seu escudo, o seu abre-olhos. E se quer o passo seguinte, o método completo, estruturado e pensado para o proteger do início ao fim, então o e-book Comprar Casa Sem Surpresas foi feito para si. Proteja-se. Questione tudo. Não assine no escuro. E lembre-se sempre disto. No mercado imobiliário, o verdadeiro poder do comprador está na informação, não no entusiasmo. Até ao próximo episódio.